Galerinha, banho de sangue na bolsa. E eu não vou fazer mais um vídeo pra você igual todos esses outros genéricos que dizem pra você: "Ah, isso aí vai passar, que não sei o quê", ou então: "Ah, é ruim mesmo, vamos colocar o dinheiro em renda variável". Eu quero te trazer alguns dados aqui interessantes que talvez te mostre alguma outra perspectiva que talvez você não estivesse pensando. E a partir do raciocínio que eu te apresentar aqui, eu quero que você pare, senta lá quando você estiver tomando cafezinho com sua esposa, ou jantando junto com ela, ou seu esposo, né? Almoçando, ou no seu trabalho, quando você estiver refletindo, se você ainda é solteirão, eu quero que você pare e pense a respeito disso que eu vou te dizer e veja se faz sentido ou não. Inclusive, pode deixar aqui nos comentários, que a gente pode até, inclusive, continuar essa discussão em algum outro vídeo. E hoje, a certeza sobre o que vai acontecer no curto prazo, amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, ela é muito, mas muito imprevisível. Inclusive, só me vem à mente esse meme aqui que a galera, o pessoal da MGD usa bastante esse meme, inclusive. Mas a verdade é que, como o Peter Lynch já falou várias e várias vezes, eu não sei o que vai acontecer com a cotação da empresa que eu investi daqui a 24 horas, muito menos daqui a 7 dias. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Mas eu tenho certeza absoluta de que se eu tiver acertado nas premissas e tiver comprado uma empresa boa, com um fundamento, ela vai valorizar no longo prazo. E em geral as empresas conseguem duplicar o que elas ganham de lucro. E em geral você consegue um retorno bem satisfatório em empresas, passando aí num ciclo de 7, 8 anos. Então, sendo bem sincero com você aqui, talvez sincero até demais. Alguns vão até pensar que soou meio desrespeitoso, mas a verdade é que eu comecei a estudar mais tempo atrás. Desde 2016 eu estava estudando sobre investimentos. Mas quando eu comecei a colocar dinheiro mesmo na bolsa, foi no pico depois de 2020. Então eu comprei tudo caro. Tudo que eu comprei no início estava caro. Nos últimos 5 anos, tá vendo a bolsa brasileira, mesmo com esses voos de galinha, você consegue ver a bolsa brasileira sempre cair naquele fato de novo de a bolsa brasileira é um lixo, o que vale é a bolsa americana, ou então é o que vale são bolsas estrangeiras, né? Porque quando a galera olha, curto espaço de tempo, elas realmente não conseguem ter referências reais. Então, você que começou a investir em 2022, 23, 24, inclusive deixa aqui nos comentários quando é que foi você investiu o seu primeiro real. Eu quero saber, vocês que me acompanham, quanto tempo tem que vocês investem. A verdade é que a gente tá meio mal acostumado com preço de ativo. E a gente vê hoje em dia PL de 5, 6 e tá achando que tá caro. Eu não vou te culpar porque o risco é maior um pouco aqui no Brasil, né? A gente tem essa insegurança fiscal, mas a verdade é que se você for olhar para fundamentos, a bolsa americana também lateralizou de 2000 até 2013, 13 anos lateralizando. Literalmente lateralizando. Depois que começou a subir, se você olha o SP500 tirando as magníficas 7, ainda tá lateralizando. Óbvio, não vai lateralizar para todo mundo, porque quem faz stock picking consegue pegar algumas baixas e consegue ter algumas valorizações maiores. Mas a verdade é que você tem que ter maturidade para passar por isso, senão você vai ficar desesperado. Aí você vê vídeo de influencer aí falando assim, ó, acabou o real. O real é a nona moeda do Brasil e vai se lascar também e desespere-se. Tira o seu dinheiro do Brasil e coloca lá nos Estados Unidos. Aí você passa mais um pouquinho e escuta o mesmo influencer falando, galera, a Oracle tá lascada, crise de crédito global, seu dinheiro, se tiver em A, meu Deus. E aí você começa a ficar desesperado, porque você, pô, eu li um comentário no Instagram que foi muito engraçado. Um cara falou assim, eu tô começando a sentir de que se eu invisto tá errado, se eu não invisto também, se eu invisto no Brasil tá errado, se eu invisto fora também tá errado, se eu gasto meu dinheiro tá errado, se eu coloco debaixo do colchão tá errado, se coloco na poupança eu sou crucificado. Tá tudo errado, hein? E sendo bem sincero, hoje em dia nas redes sociais você tem que tomar muito cuidado com quem que você segue, porque senão você vai realmente ficar sendo esse paranoico que não tem nem, inclusive, não tem problema você ser paranoico se você tiver fatos para você comprovar a sua paranoia. Agora, se você for paranoico só porque você fica escutando aí um ou outro falando algumas coisinhas, aí eu sinto muito, mas você vai perder dinheiro inevitavelmente, independente de qual ativo você pode até comprar um bom ativo, preço barato, você vai perder dinheiro ainda. Porque o seu problema não é sobre comprar ativos. O seu problema não é você se desesperar ou não. O seu problema é que você não sabe analisar ativo. Aí complica mesmo. E olha só, eu quero trazer esse famoso gráfico para vocês, porque muita gente vai te falar que a bolsa de valores está caindo por conta do risco político. Mas isso é falso. Isso é falso, vou te provar através de dados, tá? Inclusive um estudo bem legal que JP Morgan fez. A gente consegue ver aqui hoje que você tá olhando para um gráfico aí chamado fluxo estrangeiro, de quanto de dinheiro gringo entra na bolsa de valores. Então quando a barrinha tá vermelha é porque saiu o dinheiro da bolsa de valores. E por que isso é importante? Não, porque para um dinheiro sair da bolsa de valores tem que ter acontecido venda.
Então imagina que tem um gringo que comprou 100 milhões em Banco do Brasil. Ele quer tirar esse dinheiro do Banco do Brasil para investir lá no exterior. Porque fez a IPO da SpaceX, todo mundo tá querendo investir agora em IA, então os juros americanos subiram um pouquinho, então tá todo mundo tirando dinheiro daqui do Brasil, que é um país emergente, que representa 1% aí da economia global, e aí vai colocar lá nos Estados Unidos. Para ele conseguir esses 100 milhões que tá investido em Banco do Brasil dele aqui, ele tem que vender. Se ele vende, se o gringo vende, em geral a bolsa cai. Sabe por quê? Porque 60% da bolsa brasileira hoje, os investidores são gringos. Então, a cada 10 pessoas que investem nas ações listadas na B3, 6 pessoas são pessoas de fora do Brasil. E quando a gente tem esse motivo de evasão de capital, a gente teoricamente vai ter queda mesmo. Então, olha só o que aconteceu quando iniciou 2026 e todo mundo viu aquela bonança danada, né? Ó, vou pegar aqui, por exemplo, o Itaúsa. Olha que doideira. Desde o início do ano até abril ali, mais ou menos, abril, né? Olha só, a gente estava com uma alta de 28%, quase 30% em Itaúsa. A mesma coisa com várias outras empresas. Vou pegar aqui CPFE e olha que loucura. Até abril tinha subido 45%. Então, como tinha muito dinheiro gringo entrando dentro do Brasil, a gente tinha valorizações absurdas, né? Provavelmente sua carteira também valorizou pra caramba. A minha também valorizou pra caramba. E aí, quando chegou aqui em abril, ó, presta atenção, dia 14 de abril. Eu gravei vídeo nesse dia, inclusive. Um dia depois, no caso, né? No dia 15. Olha só. A gente começou a ver queda pra caramba na Bolsa de Valores. Então, o dia 15 tirou, dia 16 tirou. E aqui a gente passou por uma sangria, né? Desde abril até junho, dos gringos tirando dinheiro da Bolsa. Tirando dinheiro da Bolsa. A gente viu aí Bovespa cair do sonho dos 200 mil pontos para 167 mil pontos, na verdade. E aí os gringos voltaram a aportar um pouquinho, a gente deu aquele respiro, meu Deus do céu, agora eu acho que vai recuperar, vral, tirou de novo. E aqui que tá a justificativa. A justificativa padrão é: risco político no Brasil está causando essa saída, né? Mas olha que interessante, eu quero que você leia junto comigo aqui, tá? JP Morgan fez um estudo e eu quero te mostrar aqui parte finalzinha do estudo, mas depois a gente vai voltar lá e eu quero te mostrar alguns dados específicos. Ó. Por curiosidade, analisamos o que aconteceu nos fluxos em torno das eleições e as notícias são, em sua maioria, positivas. Presta atenção, os fluxos foram positivos nos 3 meses anteriores a eleições nas últimas 4 disputas eleitorais. Nas últimas 4 disputas eleitorais, o aporte gringo foi massivo. Não foi o contrário, não foi massivo. E olha, também foram positivos nos 3 meses posteriores às eleições, em todas as ocasiões, exceto em 2018, que não teve aporte posterior à eleição. Olha que doideira. Pô, Léo, então você tá me falando que a Bolsa Brasileira é altamente dependente dos gringos? E que, apesar de existir o risco político, não tô falando que ele não existe, ele é mínimo, levando em consideração ao quanto o fluxo gringo é importante aqui no Brasil? Exatamente, é isso que eu tô te dizendo. Ainda bem, sabe por quê? Porque se os caras não voltam a aportar aqui, se os gringos não voltam a aportar aqui, a gente não tem relevância realmente. Se os gringos não voltam a aportar aqui, você tem mais tempo para aproveitar de oportunidade, meu amigo. Para com isso de você, eu vou esperar o gringo voltar, e aí quando tiver lá em abril de novo, quando o gringo voltou, eu começo a comprar, porque aí eu vou me sentir mais seguro, Léo, porque aí agora sim, eu sei que, pô, Itaúsa batendo 15 reais de novo, eu vou ficar louquinho pra comprar. Olha a galera comprando Itaúsa a 15 pila, e agora que tá a 12 não quer comprar. Eu acabei de receber um depoimento aqui agora, de um aluno que inclusive investe desde 2019, então ele passou por essa crise aí da pandemia, tá? E ele tem aí, ó, quase R$1 milhão investidos. E olha que doideira, cara. Olha o que ele falou aqui, ó. Isso me faz refletir bastante. Um caboclo de 45 anos pra mim é jovem. Pelo menos eu, quando eu chegar nos meus 45 anos, eu quero estar assim, ó, vai ser eu vou estar próximo do meu ápice aí, né? Os 55 vai ser o ápice ali da saúde física, mental e tal. Eu acredito que 45 é muito, muito jovem ainda. E olha o que ele falou, você tem cara de menino e idade de menino. Ele falou. E eu fico assim, não tem como eu negar, graças a Deus ainda sou jovem, né? Mas não tem como negar que quando é o Léo que fala, não tem relevância nenhuma. Porque o Léo é jovem pra caramba. Quando eu me formei médico, eu tinha 23 anos de idade. Não tinha barba, não tinha... Eu vou deixar uma foto aqui pra você ver. Aí eu ia atender o idoso de 67 anos, de 70 anos, os caras falavam, mas é um estagiário? É o quê? Porque eu parecia muito jovem, né? Talvez cause essa mesma sensação em você aqui, quando você tá escutando um cara que é mais jovem. O que esse cara tá falando sobre bolsa de valores? Não tem nem 70 anos que investe, o Warren Buffett que tem direito de falar. E eu concordo com você. Por isso que nunca é sobre o que o Léo fala, o que o Léo acha. É sempre sobre fatos que o Léo leu. Então, eu não tenho 70 anos investindo igual o Warren Buffett, mas eu tenho 5, 6 anos que eu estudo o Warren Buffett investindo. E aí eu vou falar não o que eu acho, mas o que o Warren Buffett acha. E o mais legal é que ele continua, né? Mas é um professor fantástico. Ele até disse, ó, neste ano não perdi a oportunidade de entrar na MGD e estou arrependido de não ter entrado antes. Quero parabenizar pelo profissionalismo e o cuidado com cada aluno, porque realmente é loucura. Eu fico respondendo os alunos o dia inteiro. Se a pessoa não souber nada sobre investimento, a MGD é o lugar para ela entrar.
Então até fica o convite aí pra você, mas depois eu falo sobre isso. E aí, voltando aqui, eu quero trazer um livro pra você. Esse livro em português, ele se chama, se eu não me engano, é 8 séculos de loucura, dessa vez será diferente. Ou, dessa vez será diferente, 8 anos de loucura financeira. Esse é o nome em português do livro. E eu quero que você leia essa parte aqui, tá em inglês, mas é só pra você ver que tá aqui, tá? Você não precisar confiar em mim. Existe uma síndrome tratada como a síndrome do será diferente. Inclusive, esse livro todo é pautado mais no otimismo, tá? Então, pô, dessa vez a bolha da IA é diferente porque dessa vez a gente tem um lucro que está baseado em uma cadeia produtiva realmente. Então, não é uma bolha de verdade, que apesar de uma empresa nos Estados Unidos valer a bolsa brasileira todinha, não, o JP Morgan, na verdade, que vale $1 trilhão, olha a bolsa brasileira inteirinha, e aí a gente pega a NVIDIA e tal, as magníficas 7, representa 70% do lucro do SP500, são os 500, e aí esse livro, ele fala sobre a síndrome do dessa vez é diferente. Sempre quando você está sobre uma loucura financeira, você sempre tende a pensar que desta vez ela é diferente e que agora sim, mesmo que o valuation esteja extremamente estourado lá pra cima, dessa vez é diferente. A média de PL da empresa sempre foi 10, agora tá de 25 e eu acho que só porque dessa vez é diferente vale a pena. Olha o que aconteceu com o Magalu na época do boom, né? Não, dessa vez é diferente, essa empresa é diferente. Olha o que aconteceu com o Banco Inter. E perceba, o Banco Inter foi um sucesso, mas naquele momento muita gente perdeu dinheiro porque tava com um PL de 300 vezes. O mesmo raciocínio a gente pode usar para as crises. Toda vez que tem crise e a gente vê as coisas no buraco, a gente sempre pensa, não, mas dessa vez é diferente, cara. Desta vez eu não vou entrar porque dessa vez o país vai ruir. Não, dessa vez é diferente, tem 2 guerras rolando, tem taxa de juros muito alta, os Estados Unidos também tá com dificuldade, os Estados Unidos vai perder a hegemonia, o Brasil aí vai ser mais 4 anos caóticos, então dessa vez é diferente, mano, dessa vez eu não vou participar. E aí o próprio Warren Buffett fala isso, o Howard Marks também fala isso, ele diz, todo investidor que não aproveita da crise, ele sempre fala que vai participar da próxima, e da próxima, e da próxima, porque ele nunca participa. Porque toda vez é diferente. E ele sempre usa uma desculpa. Depois que passa, fica óbvio. Até pra nós, que fica óbvio que se a gente tivesse investido na crise de 2020, era óbvio que a gente teria muito resultado em 2016, em 2008, 2002, toda 97. Fica óbvio olhando pra trás. Mas olhando pra agora, a gente precisa de alguma coisa racional pra nos motivar a aportar. Porque senão você sempre vai ficar neste medo. E aí depois de toda essa volta aqui, que é até mais importante do que o restante do vídeo. Porque agora eu vou te mostrar número, quais são as empresas que estão mais baratas, fundos estão mais baratos, mas depois de toda essa volta, que é o mais importante do vídeo, você tratar o seu psicológico. Pô, Newton perdeu dinheiro na bolsa. Newton perdeu dinheiro. Você entende o que é isso? Você entende quando eu falo isso? Isaac Newton perdeu dinheiro na bolsa de valores? Não se trata sobre você ser gente. Pô, Isaac Newton tem um dos QIs mais altos documentados, ele perdeu dinheiro na bolsa. Você vê que a bolsa não é sobre você ser gênio ou não, é sobre você ter, na maior parte das vezes, psicológico, para você conseguir tomar as decisões corretas no momento que parece difícil. É sobre você ir na academia, mesmo quando você tá cansado, louco pra dormir, ou com fome pra caramba, e não pedir o sushi lá, o churrascão, qualquer coisa que seja, não pedir no iFood, porque você tem uma dieta pra você. É sobre disciplina. Investimento é muito mais sobre disciplina do que sobre um conhecimento exacerbado que só a nata da Faria Lima vai... Não, pelo amor de Deus, cara. Sinto muito ser muito sincero com você aqui, mas em geral vai ser justificativa mimizenta, ou talvez por falta de conhecimento, não tem como eu te dizer que não é também, mas em geral vai ser falta de disciplina, em geral. Em 90% das pessoas que já investiram em algum momento, vai ser indisciplina. E agora que eu te disse isso, pra você parar e refletir, porque lembra o pedido lá no início do vídeo? Pra você parar e refletir sobre isso. Se quiser sair do vídeo agora, pode vazar. Agora eu vou falar sobre a vantagem de você aportar nesses momentos. De você trabalhar com um cavalo, mais um pouquinho de renda extra, rodar de Uber mais 2 horinhas por dia, fazer 1 hora extra ali no seu trabalho, alguma coisa, vender uns bombonzinhos no final de semana. O quanto que isso vai fazer diferença pra você, que você vai adiantar a sua aposentadoria, não é palhaçada não. Olha isso aqui. A gente tá na terceira maior retirada de capital estrangeiro desde 2008. A gente teve a maior em 2008, a gente teve a segunda maior em 2020 na pandemia, e a gente teve essa agora, a terceira maior agora. Isso aqui foi em dia 21 de agosto, tá? Dia 21 de agosto essa entrevista. Pode ser que até o final de agosto bata recordes. E talvez essa não seja mais a terceira maior nesse momento que eu estou te falando. Mas fato é que isso possibilitou algumas quedas. A gente viu aí TIM caindo da sua máxima em 12 meses de 28 para 18 reais. A gente viu aí CPFL caindo de 56 para 42. A gente viu aí Itaúsa caindo de 15 para 12. Deixa eu até pegar aqui o mapa de calor. Vai ficar até mais fácil para você, ó. Você vê que tudo caiu em 12 meses. O que nós temos de positivo aqui é Petro.
Vale e algumas empresas que são desligadas aí, né, dessa parte de juros altos. BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro também, mas nem Porto Seguro tá aqui agora. Mas a gente vê um monte de grandes empresas despencando. E aí eu quero te mostrar uma planilhinha aqui, só pra você ficar esperto e te atentar talvez para algo que você não tá prestando atenção. Eu não sei qual que é o seu objetivo com a sua carteira de investimentos. Eu vou te falar qual que é o meu, tá? O meu é, eu investir o meu dinheiro em alguma coisa, seja em um lote, seja em kitnet, seja em cabeça de gado, seja em qualquer coisa que fosse, mas que eu não precise gastar meu tempo com isso, porque eu já gasto meu tempo trabalhando. Então eu quero focar no meu trabalho e eu quero dedicar o mínimo possível em alguma outra coisa que me gere uma renda passiva, principalmente lá no futuro. Principalmente lá no futuro. Porque hoje, tudo bem que ser ativo, eu tenho que analisar, escolher o ativo e tal, tudo bem. Analisar se faz sentido eu comprar 10, 20 ou 30 cabeças de gado. Só que eu não vou ter condições de ir lá cuidar da cabeça de gado. Por isso que eu não tenho cabeça de gado, entendeu? Mas eu posso comprar uma empresa de cabeça de gado, entende? Foi a partir daí que eu escolhi a Bolsa de Valores. Então eu escolhi a Bolsa de Valores porque é mais acessível, eu preciso de menos dinheiro para entrar, eu não preciso ficar trabalhando ativamente naquele trabalho, né? Então se eu compro um banco, eu não preciso ser o gerente do banco, eu não preciso ajudar a galera a mexer no caixa, eu não preciso visitar o banco todo dia. Eu tenho uma empresa que faz isso e eu só sou sócio dela. Porque eu vou focar no meu trabalho, na empresa que eu criei, ou no meu trabalho CLT, ou no meu funcionarismo público. Eu vou concentrar aqui, vou ganhar dinheiro. O máximo que eu conseguir aportar, eu vou aportar nessas empresas, ou ETF, que seja, que você pode aportar da maneira que você quiser, mas na Bolsa de Valores, para eu conseguir o quê? Primeiro, acumular um patrimônio capaz de me defender da inflação. Porque se você cair naquela ladainha de que, tome cuidado com o real, não invista em empresas brasileiras porque o real vai falir. Não existia empresa antes, não? O Banco Brasil é centenário, Klabin é centenário. Como que eles passaram lá pelo Cruzado, pelo Cruzeiro Novo, Como que eles passaram por isso? Porque as empresas repassam inflação. Então, a ação que antes estava cotada a R$ 30, se surgir o real novo, será ajustada. E a cotação, ela será ajustada a isso também. Então, se você compra com o intuito de manter esse ativo para o longo prazo, a não ser que tenha algum problema, perda de fundamento, preço muito caro, alguma coisa do tipo, você vai manter ele para o longo prazo, você vai ter esse ajuste. Então eu quero comprar as minhas ações para manter o meu poder de compra, reajustando pelo IPCA, meu patrimônio, inclusive para ele ficar para gerações e gerações. Os meus filhos que rebentem com esse dinheiro, meus netos que rebentem com esse dinheiro se eles quiserem arrebentar. Inclusive, sempre eu vou tentar eleger sempre um para poder, se o cara tá destruindo patrimônio, é tirado do patrimônio. E o que mais? Eu poder ficar aposentado de boa, só tomando meu cafezinho todo dia, gravando vídeo aqui no YouTube, se eu quiser, quando eu quiser, abrindo uma turma da mentoria, se eu quiser, dando meus plantão médico, se eu quiser ficar um mês ou um ano sabático, só vivendo de dividendo, comprando meu café com dinheiro, é isso que é o meu objetivo. Provavelmente é o seu também, né? Viver de renda passiva. E aí, agora olhando nos seus olhos, o Cauê, dá um zoom aí, cara, pra ficar só meu óculos. Eu vou até tirar meu óculos aqui agora, ó. Quase fico cego quando eu tiro o óculos, né? Mas tudo bem. Olhando o seu olho aqui agora, ó, a biloca do seu olho. Quando você tem o objetivo de comprar ações ou fundos imobiliários que sejam para poder te prover uma renda passiva, você quer comprar ela quando ela tá mais cara ou quando ela tá mais barata. Porque se a gente consegue analisar o ativo e ele está fundamentalmente igual, só que agora é mais barato, que gringo fique fora mesmo por enquanto. Depois eles vão voltar. Que fique fora por enquanto para eu conseguir acumular mais ações. Olha só esse estudo que eu fiz aqui, ó. Peguei alguns dados de algumas empresas. São empresas que 3 delas estão na minha carteira, uma tá quase entrando. Olha só, eu peguei aqui só uma simulação, uma carteira de 4 ações, e depois eu vou te mostrar aqui a parte de fundos imobiliários. Mas só pra você entender, se eu pegasse essas 4 ações aqui e colocasse dentro da minha carteira, 50 mil investido em cada uma, nos preços de hoje, ó, R$38 de BB Seguridade, R$12 de Itaúsa, R$43 de CPFE, R$18 aqui de TIM. Consegue ver que eu compraria 1.300 cotas, 3.900, 1.160, 2.600. Aqui eu já peguei o DPA projetivo, que eu já calculei junto com você, inclusive, tá? Deixa eu jogar esse planinho pra cá, ó. Eu já calculei com você, a gente fez vídeo calculando. Pô, aqui a gente tem o DPA projetivo de BB Seguridade. Dá uma olhada aqui, ó. O 8,95 de yield projetivo. 3,68, que é o dividendo por ação. DPA nada mais é do que dividendo por ação. É o que a gente espera ganhar jogando lucro lá embaixo. Mesma coisa aqui com TIM. A gente pegou o Guidance, jogamos para baixo o Guidance. Quanto tá 11,97. Isso aqui é loucura, né? 11,94% de yield, 2,22 de distribuição. A gente pegou Itaúsa também. Pô, Itaúsa, na média aí vai pagar R$1,18. Que mais? CPFE. A gente fez esse preço de CPFE ontem, não sei. Você tem que acompanhar R$4 de dividendo projetivo, de DPA.
Ou seja, a gente vai ter de dividendo anual, investindo esses R$ 200.000 aqui nessas ações, R$ 20.000, que dá uma média aí de 10% de yield. E perceba, não tem nada de errado. BB Seguridade. Ah, mas tem um negócio lá do Banco do Brasil que não tá conseguindo mais fazer o mesmo tanto de prêmio. Pois é, na verdade isso foi um teste de estresse na BB Seguridade e foi muito bom que aconteceu, sabe por quê? Ela mostrou o quanto ela é resiliente, mesmo com o Banco do Brasil emprestando muito menos e com ela perdendo um pouquinho de prêmios ali, porque ela tá emitindo menos prêmios, porque o Banco do Brasil tá emprestando muito menos e o seguro rural é obrigatório. Logo, esperava-se que o lucro caísse pra caramba. Todo mundo esperava, eu também esperava. Só que ela se mostrou resiliente nos outros braços. Então tem braço subindo, receita. Manteve aí seus 8 bilhões por ano. Não vai vir os 9? Não vai vir. Mas vai vir aí 8,4, 8,6. Joguei 8,4 para baixo. Não tem nada aqui com BB Seguridade, né? Ah, mas tem o El Ninho. A gente pode até conversar sobre o El Ninho depois, né? Mas BB Seguridade, fundamentalmente, não mudou. Itaúsa. Pô, Itaúsa só melhorou, cara. Itaúsa só melhorou. Enquanto o Banco Itaú teve um crescimento de lucro de 9%, Itaúsa teve de 11%, porque o percentual da carteira dela, que não é Itaú, cresceu mais do que o Itaú. Além disso, em 2027 começa a vigorar aí a nova reforma tributária, onde a gente não vai ter mais PIS e COFINS nas holdings. Ou seja, vai 1 bilhão de gasto que hoje a Itaúsa tem com o imposto, não vai ter ano que vem. Otimização tributária, o desconto de holding vai diminuir um pouco. Né? Tá mais barato. Fazer mais lucro, mais otimização tributária. E tá mais barato. CPFE, a gente leu o resultado anteontem, sei lá quanto foi, que eu tô perdido nos dias aqui. Crescimento de receita, vai fazer um bom CAPEX, revisão tarifária periódica vai acontecer daqui 2, 3 anos. Pô, empresa redondinha. Tá mais barato. O pessoal tava pagando 58 nesse trem. Agora tá 42, 43, entende? TIM. Pô, a gente leu também relatório de TIM, empresa também redondinha, não é a líder do mercado, vem Vivo, depois vem Claro, depois vem TIM. Só que é uma empresa que está crescendo os seus dividendos pagos aí de maneira recorrente. A este preço, dá para aguentar uma pressão, né? Porque a R$18 TIM, que estava sendo negociada a 27, caiu muito mais do que Vivo. E aqui eu até colocaria FIC 3, só que como a gente tá fazendo uma carteira de yield, teve que ser TIM, porque pagar 11,94% de yield na banda inferior do guidance é paulada, né, meu amigo? Aí realmente faz sentido investir em fundo imobiliário nesse caso aí. Você compraria HGLG ou TIM? Neste caso aí a gente tem a maturidade de falar sobre margem de segurança. Mas nesse caso não compraria TIM, né? Tá pagando mesmo tanto que um fundo imobiliário, também é isento, só que tem um potencial de crescimento muito maior do que um fundo imobiliário, né? É uma empresa, pode se endividar, metade dela, o custo de capital favorece ela, porque ela consegue pegar muita dívida e fazer otimização tributária acima da dívida. Ué, doideira, né? Mas tá barato assim mesmo, Léo? Eu invisto 50 mil, eu vou ganhar 5.900. E olha só aqui o que muita gente não vê, ó. Você viu que eu montei essa carteirinha básica aqui, né? Nem forcei muitas ações, não. Peguei a ação da minha carteira mesmo. E aqui, se eu abaixar, olha a situação que era antes. Eu te mostrei a situação atual. Olha a situação que era antes, que a galera comprava. Tava todo mundo satisfeito. A galera tava comprando. A galera lá em abril tava felizando comprando. Olha só o que aconteceu. BB Seguridade, a 42. Eu peguei as máximas do ano aqui. Olha lá, 1.170 ações. DPA o mesmo. Tô pegando aqui o mesmo DPA, tá? Olha, aqui você ganharia 4 mil, aqui 4.800, aqui 3.900, aqui 4.600, 4.700, aqui 3.600. Olha o yield da carteira aqui, as mesmas ações. Sabe aquele papinho de preço não importa, compra a qualquer preço? Não é possível que você caia nisso até hoje, cara. Tem que saber calcular valuation. Pô, se você calculou valuation lá em finalzinho de março e abril, você não tava comprando. Mas se tivesse calculado valuation lá, pô, eu calculei valuation com você quando Itaúsa estava a R$8, quando BB Seguridade estava 33, quando o FIC estava 3, a gente calculou, ó, se eu tivesse dinheiro infinito, tinha comprado um monte de muita coisa, mas em abril não tava comprando. E agora? Será que faz sentido? Olha lá, se eu pego a comparação aqui e comparo a quantidade que eu compraria em abril, a quantidade que eu compraria hoje, são 4 meses de diferença, galera. Você entendeu que são 4 meses de diferença? Um resultado só das empresas de diferença, e o resultado veio dessas aqui, todos os resultados vieram bons. Dessas aqui que eu tô te mostrando, os resultados foram bons, não foram ruins. Repassou, custo menor do que a inflação, receita subindo mais do que custo, yield subindo, provisão de pagar dividendo nesse momento de crise é muito bom, então essas empresas pagam muito bom nesse momento. Olha lá, a gente tá tendo um aumento em quantidade de valor investido, eu compro 11% a mais de cota em BB. Isso que eu tô colocando BB Seguridade aqui, mas o preço que eu comprei BB Seguridade, que você poderia ter compros também se seguisse o canal antes, R$33, então eu colocando 38, mas mesmo 38 tá pagando muito yield. Então não, a diferença de 11% na BB Seguridade, 16% em Itaúsa, 31% CPFE, regulado, né? Uma empresa regulada, é uma empresa redondinha, 31% você tá comprando a mais. E tinha palhaçada, né?
50% a mais. Não é à toa que meus últimos aportes aí do Rumo ao 100K foi em TIM. Inclusive, vou gravar um vídeo amanhã fazendo aporte. Você vai saber em qual empresa que eu tô comprando. Se vai ser mais em TIM, se vai ser em CPFE, ou se vai ser em fundo imobiliário, que eu já vou te mostrar. Mas olha que doideira isso aqui. O yield da carteira, se você monta a mesma carteira lá em abril, 4 meses de diferença. Montou a mesma carteira lá em abril, monta agora, você ganha 26% a mais de yield. Ah, Léo, mas eu já tinha dinheiro investido em abril. Beleza, essa é a vida do investidor, né? A gente não pode cair na armadilha do preço médio. Mas você tem que aproveitar, e pelo menos nessas janelas mais óbvias, a gente tem que aproveitar desses momentos para aumentar um pouquinho o nosso aporte, pesar um pouquinho a mão. Então, você sempre vai aportar. Você não precisa parar de aportar. Você aporta sempre. Vamos pegar aqui o investidor mais simples. Você aporta sempre. Todo mês você aporta. Só que você sempre vai aportar na oportunidade. E aí, quando tudo está em oportunidade, você vai aportar naquilo que tem mais margem. E vai pesar um pouquinho mais a mão. Quando tá lá em abril, tudo muito alto, caro pra caramba, fundo imobiliário não tava tão caro. Dava pra comprar mais fundo imobiliário naquele momento. A ação tinha que... Se você tem mais conhecimento um pouquinho, você ia ter, por conta própria, decidido. Não, agora eu vou segurar um pouquinho a mão. Se você não conseguiu decidir sozinho, é porque faltou você entrar na mentoria, cara. De verdade. Faltou você entrar na MGD. Porque os alunos da MGD não estavam comprando em abril. Mas agora tá todo mundo trabalhando igual louco. A galera discute ali sobre renda extra. Pra poder conseguir comprar mais ação, comprar mais fundo imobiliário nesse momento. Então eu vou te convidar mais uma vez. QR Code aqui, link na descrição aqui. As aulas são vitalícias, são 500 aulas vitalícias. Você vai ter live comigo toda semana aí praticamente. Vou ficar 1 ano fazendo live com você. As lives que eu fizer durante esse ano também fica vitalício pra você. Não tem aquele papinho de, em 1 ano vai expirar, você vai ter que comprar de novo. Isso é papo de cara que só quer vender curso, mano. Você não comprou dos caras, né? Você alugou. Aqui você entrou na mentoria, é seu. Tem essa não. Suporte comigo no WhatsApp. Eu fico com vocês conversando lá no grupo Bate-Papo. Tem um grupo de perguntas que abre uma vez por semana que eu rebento as perguntas tudo em áudio. Já mostrei pra vocês aqui várias vezes. Então não vacila não, porque ano que vem, empresa boa repassa IPCA, né? Nós vamos repassar o IPCA também, né? E lembra que eu já te falei sobre aquele fenômeno econômico na escola britânica, né? De usar o IPCA como desculpa para subir um pouquinho mais, né? Empresa boa faz isso. Então não espere comprar MGD pelo mesmo preço, porque eu tô recebendo mensagem de aluno falando, ó, Léo, manda o Pix aí que eu tenho que pagar mais 500 reais daí. Esse aluno da MGD 9 agora. Mentoria tá sendo vendida abaixo do PVP, ué. É mineiro esse aqui, né? Então vamos aqui pra parte dos FIs. Olha só, FI é a mesma coisa, tá? Peguei aqui 4 FIs bons, a gente já analisou eles, eu já trouxe o relatório deles, não tá acontecendo nada de errado com o fundamento dos fundos imobiliários. Tem um fundo imobiliário aqui que é o HGLG que tá passando por uma incorporação, que isso massifica ainda mais, né, essa queda. Mas a incorporação que ele tá fazendo não é uma coisa ruim para os cotistas do HGLG. E aí aqui, ó, hoje, se você for pegar hoje, o mais engraçado é que o HGLG subiu o dividendo por cota de 1,10 para 1,17, né? Então, no semestre anterior, lá em abril, o pagamento de yield do HGLG era de 13,20 por ano. Agora tá de 14,04. E mesmo assim a galera tá vendendo, né? Então a gente vê BTLG aí com yield de 9,7, HGLG com yield de 9,5, o RECR com yield de 13, o Port com yield de 14, a gente tem o yield médio aí da carteira de 11,60. Ah, Léo, é maior do que o de ações? É maior do que o de ações. De ações está de 10,9, aqui tem um 1,60 a mais. Porque os fundos imobiliários são feitos para dar dividendo mesmo. Então você não consegue esperar o mesmo crescimento de BTLG que você vai esperar de Itaúsa. Não tem como. Valorização é mais com as ações mesmo. Fundos imobiliários é mais para renda. Então, por exemplo, você que tá aí com 60, 70, talvez uns 60, 55 anos, já tá montando sua carteira para renda, pra você não precisar ficar fazendo giro de carteira depois, pagar muito imposto, já pode começar a comprar exclusivamente fundos imobiliários agora nesse cenário. Não compraria mais ação agora nesse cenário, a não ser que você tenha um horizonte de prazo aí de uns 10 anos. Aí eu aconselho você seguir o Kraken, ter ação, ter um pouquinho de fundo imobiliário, mas ser uma carteira diversificada pra você vencer essas crises aqui. E aí eu vou até te dar minha opinião se faz mais sentido comprar fundo imobiliário ou ação nesse momento, tá? Mas fato é que aqui eu peguei só fundo, ó, 2 fundos imobiliários de ancoragem, poderia ter pegado o GGRC, GAR, o próprio TRXF aí, né? Poderia ter pego eles, só que aqui tem emissão por cota, emissão por cota, emissão por cota, TRXF inclusive, a gente tem que fazer um vídeo pra falar só sobre ele, né? Ele vai impactar muito o mercado de fundos imobiliários, seja positivamente com o crescimento de todas essas discussões que estão tendo, ou negativamente se realmente tudo que está tendo aí for verdade. Vai ter impacto negativo, tem que tomar cuidado. Os gestores não podem fazer tudo que quer não, do jeito que quiser. Então eu decidi colocar aqui os grandões mesmo. RECR grandão, também só o Port que é um pouquinho menor, mas fundamento ok, tem entrevista com a gestora do Port aqui, tem análise minha do Port aqui de 50 minutos, você só não entende o que o Port faz se você não quiser, essa é a verdade. A gente tem aqui o yield absurdo. E olha que os fundos imobiliários estavam sofrendo em abril também, lembra que eu falei pra você que em abril eu não compraria ação, mas tava comprando fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ainda tava descontado? Pois é. Olha que doideira isso aqui, cara. BTLG tava com yield de 9,2, 104, tá 98 agora. HGLG tava 162 antes de lançar tudo aquilo sobre as incorporações, né? A máxima do ano aí, 162, yield de 8. RECR 83, 75 agora. O Port foi o único que não mexeu muito, né?
porque ele é um fundo de menos liquidez mesmo. Você vê que não mexeu muito. Antes você tinha um yield de 10,79. Lá em abril você tinha um yield de 10,79, que é o que você consegue com a ação hoje. Hoje você consegue montar uma carteira que vai te pagar tanto quanto um fundo imobiliário, só que com potencial de crescimento. Doideira, né? Doideira. Presta atenção no que eu tô te falando. Então aqui, hoje, em fundos imobiliários, você compraria 6% a mais de BTLG, 9% a mais de HGLG, 11% a mais de REC, 3% a mais de PORD. O seu yield lá, ó, cresceria 8%. Presta atenção no que eu tô te dizendo aqui, ó, só pra gente encerrar isso aqui com chave de ouro. É óbvio que se você vai colocar fundo imobiliário na sua carteira, mais fundo ou mais ação, isso depende muito, primeiro, do seu perfil de investidor, depende muito da sua idade, depende do método que você tá seguindo, depende do risco que você quer correr, que fundo imobiliário corre menos risco do que a ação, não tem como negar isso, né? É só olhar para as cotações dos fundos imobiliários decentes que eu peguei aqui, não teve queda de 30%. TRXF teve, mas isso é um caso à parte, né? A ação também já teve queda de 90%, de 95%, de virar pó. Fundo imobiliário é raro, até HCTR não virou pó, né? Então, fundo imobiliário é menos arriscado que a ação. Isso não é o Léo que tá falando, não. Você pode pegar qualquer estudo matemático aí e ver a volatilidade do IFIX, volatilidade do Ibov. O Ibov é 5 vezes mais volátil que o IFIX. Então, depende muito do seu perfil, se você quer ter mais fundos imobiliários ou mais ação. Mas fato é que se você vai comprar fundos imobiliários ou ações agora, os dois estão muito descontados. Será uma boa decisão. Inclusive, você vai ver o tanto de gênio que vai aparecer no ano que vem, ou daqui 2 anos, o tanto de gênio que vai aparecer, que comprou qualquer tranqueira e vai ter valorização no ano que vem, porque tá muito descontado. Escuta o que eu tô te falando. Foi a mesma coisa. Eu falei essa mesma frase em novembro de 2024. Qualquer pessoa vai se autoproclamar gênio em 2025, porque agora em 2024 não faz sentido esse fundo imobiliário tá descontado desse jeito. E aí a galera viu o fundo imobiliário, teve fundo imobiliário que valorizou 20, 30% igual a ação, que as ações demoraram um pouquinho mais cair do que fundo imobiliário naquela época, né? Que aquela época a motivação da queda nos fundos imobiliários foi a provável taxação dos fundos imobiliários lá, né? Caiu pra caramba. Então, a opinião do Léo é que você tem que montar sua carteira de acordo com o que você acredita que é o ideal pra você. Eu confesso que minha carteira hoje já está pro lado de ações do que fundos imobiliários. Tem algumas ações aqui que não tem como deixar passar. Então, vou fazer aportes em ações ainda, mas também vou fazer aportes em fundos imobiliários. Não vou focar só ação, não. E também não vou focar só fundo imobiliário, que tem algumas ações que não faz sentido a gente não se expor nesse momento. Nem que seja um pedaço pequeno do portfólio, 1, 2, 3% do portfólio de ação. Então é isso. Eu quis trazer um panorama geral pra vocês aqui. E basicamente, cara, o que eu quis trazer pra vocês nesse vídeo foi uma dose de realidade pra você. É como se fosse aquele bate e assopra, né? Primeiro eu rebentei. Pô, é assim, você tá com preguiça às vezes mesmo. Às vezes é só falta de informação. Às vezes você tá seguindo os caras errados mesmo. Não tô falando que eu sou o certo, não. Pode seguir qualquer outra pessoa. Mas tome cuidado com as pessoas que você seguem. E eu falo isso até pra você olhar pra mim mesmo. Então foi pra te dar essa chacoalhada. Ou vamos acordar aí. E segundo, pra te mostrar que as coisas realmente estão baratas. E que tem justificativa. Não é injustificável. Ah, tá barato e de maneira totalmente irracional. Não. É juro americano que tá subindo. É juro real brasileiro que tá na casa dos nomes. Mano, nosso juro real tá maior do que Rússia, que tá em guerra. Tá ligado? É loucura. Mas quem se posicionar agora será premiado. Então é isso que eu quis passar nesse vídeo, foi talvez te tranquilizar, talvez te preocupar um pouquinho mais, né? Não sei como que você vai interpretar esse vídeo, eu quero que você deixe nos comentários, mas vim te trazer uma realidade. Visto que nós estamos passando, não é risco político não, é fluxo do capital estrangeiro, tomara que continue por um tempo lá pra fora mesmo, pra gente conseguir aproveitar de oportunidade. Quando os juros globais se normalizarem, quando os Estados Unidos normalizar juro, pode ser que demore? Pode, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Quando o Brasil normalizar juro, pode ser que demore, pode, não sabemos quanto vai demorar. Pode demorar 3, 4 anos. É isso que eu tô te dizendo. Às vezes você vai fazer aportes agora e vai demorar um tempo, ciclo, para poder te remunerar de maneira adequada. Por isso que eu digo para você, escolha aquelas que já te pagam dividendos agora, porque aí você aumenta sua TIR e dilui o risco da sua carteira nesse momento de crise. Porque não é que não existe existe a crise. O problema é você achar que toda crise é diferente e que ela sempre será diferente, como eu te citei lá no livro, te recomendo aquele livro, As 8 Loucuras Financeiras, vai te ajudar psicologicamente pra caramba a tomar suas decisões. Vai ficar mais fácil você dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. E principalmente, tem que aprender a calcular valuation, tem que aprender a analisar qualitativamente as empresas. Se quiser aprender junto comigo, tá aqui o QR Code, o link na descrição. Vai fechar essas turmas. Eu acho que fecha, se não for amanhã, é domingo. Então aproveite e faça parte da melhor. Isso aqui eu não tenho nem um peso na consciência de dizer, de tipo, eu acho que... Não. A melhor mentoria que existe no planeta, cara. Não tem ninguém que vai te ensinar do jeito que eu te ensino lá. Não tem ninguém. Teve uma comparação de um aluno com um curso bem famoso que, teoricamente, seria o único concorrente atual da geração de dividendos, porque tem outros aí que nem concorrente é. Que a apostila total de todo o conteúdo é 60 páginas. A apostila da MGD, resumo dos conteúdos, 1.300 páginas, mano. A diferencinha, né? Tamo junto. Fique com Deus. Pai do céu te abençoe. Tamo junto.